E agora nós daremos continuidade e finalizaremos nossas exposições no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, do verso 13 até o verso 22. Terminaremos esse livro, no qual vimos sobre a providência de Deus, sobre a bondade do Senhor, sobre encontrá-lo, sobre amor, romance, várias histórias dentro dessa história de Ruth, uma história de uma moabita convertida ao Senhor que passou a fazer parte do povo de Deus. Ruth, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos por tua graça e te pedimos agora que ilumines nosso coração e mente para que compreendamos a tua palavra, o final dessa história tão bela que o Senhor nos contou. Ajuda-nos a compreendê-la e compreender o que o Senhor tem para nós e para a nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como é que terminam as boas histórias? Finais, conclusões, o fim de alguma coisa sempre carrega consigo uma grande expectativa. Todo mundo aqui já deve ter visto algum filme que carregou aquela tensão e construiu a história das personagens e caminhou e você foi gostando daquilo e no final teve aquele final arrebatador. E quando isso acontece é demais, assim, é maravilhoso, a gente sente que valeu a pena assistir ou ler ou ouvir aquilo. Existem séries, filmes, desenhos que conseguiram fazer isso e não perderam qualidade no decorrer dos anos. Uma série, por exemplo, que é muito aclamada pelas pessoas é Breaking Bad, que tem um final bom, é uma série pesada, mas tem um final ótimo e é exatamente o que devia acontecer com as personagens. É um bom final. Uma trilogia também, como O Poderoso Chefão, termina exatamente como deveria terminar, com um personagem tendo o final que ele merecia ter. A gente às vezes não gosta, mas é o final que precisava acontecer. E até mesmo animes aí, para quem gosta do universo japonês, um anime como Death Note, é um desenho clássico que termina com tudo amarrando as pontas bonitinho e tem um ótimo final. Bom, existe também um tipo de final em que as coisas não ficam bem explicadas. É um final que algumas pessoas detestam, um final aberto, já viu? Não tem um desfecho, as pessoas lançam suas conclusões sobre o que aconteceu, o que aconteceu de fato, qual seria o futuro daquelas personagens, criam teorias e ficam confabulando o que aconteceu naquela história. Aí discutem se o personagem estava durante o filme todo sonhando ou não, e se o peão ficou de pé ou caiu. Discutem se todos os náufragos de determinada ilha morreram já no começo da série ou foram morrendo no decorrer dos episódios, e por aí vai. E tem aqueles finais, irmãos, que deixam a desejar. Isso é bem triste, porque um livro bom tem aí 400, 500, 600 páginas, a gente passa dias, meses lendo, e de repente você vê o final e ele é ruim, decepciona a gente, você gasta tempo, e parece que o autor gastou toda a imaginação no desenvolvimento, e no final ele perdeu o gás e falou, vai isso aqui mesmo, e decepciona a gente. É péssimo quando isso acontece. Na semana passada, eu e a Virgínia terminamos de assistir um dorama chamado Quando o Telefone Toca, que é muito bom.
São 12 episódios, todos eles são bem construídos, amarrados, prendem a atenção. Aí nós assistimos os 11 episódios e chegamos no 12º e a gente falou, olha, ou vai ser muito bom ou muito ruim, porque eles criaram uma coisa aí que está difícil de resolver. E quando termina o último episódio, a gente olha um para o outro e fala, podia ter terminado no episódio 11, né? Não precisava desse final. Foi bem decepcionante. E aí existe uma questão fundamental sobre as histórias. O final precisa ser bom. E quando eu digo final bom, não é um final que seja o que a gente quer, mas um final convincente que responda aos questionamentos que foram levantados no decorrer daquela história. Um final que amarre as pontas soltas, que dê o destino das personagens, que explique coisas que ficaram em aberto e um final que seja o ápice da história. Ele não pode ser pior do que o começo, nem pior do que o meio. Precisa ser satisfatório e responder os dramas que foram construídos. Um final que consegue finalizar a trama naquilo que na literatura é chamada tour de force, que é uma façanha, algo tão bem escrito que arrebata o leitor e marca aquela história para sempre na memória da pessoa. Mas como que será que Deus termina uma história que Ele está contando? Como será, irmãos, que o Senhor termina algo que Ele começou a contar e qual o destino que Ele dá às personagens dessa história? Como Ele amarra as pontas soltas, como Ele conclui a história que Ele começou a contar para a gente? Bom, nós vimos até aqui a grande reviravolta que é a história de Noemi e Ruth. Uma história que começa com muito sofrimento, se desenvolve numa sequência de acontecimentos incríveis, às vezes até difíceis de entender, miraculosos, acontecimentos organizados pela providência de Deus, e agora essa história chega ao seu fim. E o final dessa história, irmãos, é de fazer a gente ficar emocionado e querer até uma continuação. É maravilhoso. E é isso que nós veremos hoje, o final dessa história, desse livro tão belo, que é o final da história de Ruth. E o que nós aprenderemos com esse final é a seguinte ideia: Deus cumpre seu propósito redentor na nossa história. Essa é a ideia do sermão. Deus cumpre seu propósito redentor na nossa história. E nós veremos isso a partir de só 2 divisões que o texto tem. A primeira divisão nos ensina que Deus restaura nossa história, e ela está dos versos 13 a 17. Começa olhando aí comigo só o verso 13. O texto diz: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Quem diria, né? Fala a verdade, lendo o começo do livro, daria para imaginar que terminaria desse jeito? Uma história que começa com fome, desamparo, 3 mulheres viúvas de uma vez, totalmente desamparadas. Uma história que começa com um retorno humilhante para Belém, sem nenhuma perspectiva de melhora, só com coisas difíceis e ruins acontecendo. Então termina com casamento, nascimento de uma criança, resgate de uma descendência e alegria. Parece até que a gente está lendo outra história, tem muita mudança que acontece aqui. Nem parece que é a mesma história que a gente começou a acompanhar há 5 domingos atrás. Mas sim, irmãos, é a mesma história. Ainda são Noemi e Ruth, as mesmas mulheres que começaram no capítulo 1. E, na verdade, ainda são Noemi e Ruth as mesmas, mas, apesar de serem as mesmas, elas também são diferentes. São as mesmas mulheres, mas que foram trabalhadas pela graça de Deus, se encontraram com a providência do Senhor, experimentaram consolo, experimentaram o agir de Deus e tiveram suas histórias mudadas, transformadas por Deus. Ruth, por exemplo, se tornou mulher de Boaz. Teve relações com ele, se deitou com ele, e nessa bela história de amor que nós acompanhamos no capítulo 3 e 4, disso surgiu um filho. O texto diz que o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. E veja que o texto nos mostra algo aqui. Se a gente relembrar o capítulo 1, a partir do verso 4, a Bíblia diz que Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas e que o tempo em que eles ficaram em Moabe foi cerca de 10 anos. Nós não sabemos quantos desses anos foram anos de casados, mas deu tempo de ter filho. Algum tempo deu.
E é estranho que ninguém tenha engravidado. Porque Noemi e Ruth foram sozinhas para Belém, sem filhos. E a história gira em torno do fato de não haver descendência e de Boaz resgatar essa descendência. O que será que aconteceu? Não tem como a gente saber, cravar que alguém era estéril, que aconteceu alguma coisa, mas esse filho que Ruth tem agora vem do Senhor. Logo, Deus não quis que um filho viesse antes. Ele não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu uma descendência moabita continuando na vida daquela mulher. E, se você quer saber mais, o Senhor quis que Ruth se convertesse, saísse de Moabe junto com Noemi, fosse para Belém, se casasse com um crente e só aí tivesse um filho. Deus não permitiu que isso acontecesse antes, para que ela tivesse um filho da aliança, uma criança crente, e ela mesma se tornasse crente. Deus não queria um filho fora do arraial de Israel, mas pertencendo ao povo de Deus. Agora, irmão, você já olhou alguma vez para trás aí para o retrovisor da sua vida e percebeu alguma vez assim quanta coisa errada já ficou para trás? Coisas que na época em que você estava vivendo pareciam ser a melhor coisa, mas que passados alguns meses ou anos, claramente deu para perceber que não ter essas coisas, foi um grande livramento de Deus. Ele que não permitiu que você tivesse, que aquilo acontecesse, que aquela proposta de mudança, por exemplo, desse certo, que aquela mudança de emprego acontecesse, depois a empresa fosse incorporada e você perdesse o sustento da família. Você comprometer alguma coisa, comprar alguma coisa que não deu certo, estava tudo encaminhando para ir, não foi. E foi a mão do Senhor que poupou você disso. Ou aquele namoro, por exemplo, que estava quase dando certo, mas não rolou. E aí você percebeu que foi um grande livramento. Sabe, aquele carinha, gente boa, que parecia crente, deu atenção, falou dos 5 solas para você. Na época parecia ser uma ótima opção, mas aí o tempo passou e você viu que o cara era cheio da lama do Éden e que foi um livramento não ter dado certo. Foi Deus que não permitiu que acontecesse. E o oposto também. Se lembra de coisas ruins que aconteceram, mas que pouco a pouco foi possível ver o agir de Deus, a graça dele, e o modo como ele usou tudo isso para o louvor da glória dele, para a sua edificação, e você cresceu em fé, cresceu em santidade, ficou um crente mais maduro. Na hora a dor foi grande, mas depois que passou, Deus te sustentou, e até hoje você está fiel, e isso serviu para a sua fé ficar mais madura. Você consegue perceber essas nuances na sua vida e como Deus trabalha de formas diferentes, mas fazendo com que você se aproxime dele? E veja que a gente está falando de coisas comuns que acontecem com a gente, mas se você reparar o modo como a providência de Deus se manifestou na vida dessas mulheres, no começo ela foi não doce, mas muito amarga. Começou com viuvez, sofrimento, abandono, dificuldade financeira, só que não terminou assim. Terminou doce e alegre. Foi isso que Deus fez na vida dessas mulheres. Bom, mas o texto continua nos versos 14 e 15. E diz que as mulheres, lembra do capítulo 1? Algumas mulheres falaram para Noemi uma coisa e agora essas mulheres dizem outra. Elas dizem: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Como foi a chegada de Noemi em Belém mesmo? Lembram? Eu citei agora. Ela chega e as mulheres perguntam: essa é Noemi? Capítulo 1, verso 19, e ela responde: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus, o Todo-Poderoso, me fez amarga. Noemi significa agradável e Mara significa amarga. Por isso ela diz: me chamem de amarga. Meu nome é outro agora, porque Deus me puniu, Deus fez isso comigo.
Só que isso aqui mudou. Noemi se tornou agradável de novo. E o motivo para que isso acontecesse é que Deus lhe deu um neto que seria o resgatador dela, manteria sua descendência viva. Se você se lembrar, nós vimos isso no decorrer da história, Boaz se casou com Rute para resgatar Noemi, resgatar suas terras e manter a descendência da sua família. E ele fez isso. Por isso as mulheres dizem que o nome desse filho, desse neto, seja famoso em Israel, que ele não seja esquecido, que a sua descendência, que tinha acabado, seja lembrada. Todo mundo morreu, mas Deus deu um filho, uma criança nasceu, e você não será esquecida, e seu consolo na velhice está garantido. Você não ficará desamparada, sem ninguém. E no verso 15 elas dizem algo mais bonito ainda. Noemi, sua nora que ama você, deu à luz a esse menino, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Isso é muito forte. É um elogio que a gente às vezes não pega na nossa cultura, porque existe uma distância, uma barreira cultural e temporal gigante entre nós e o texto. Mas veja só, Noemi tinha perdido 2 filhos e um marido. Ela não teve mais filhos nunca mais, homens nem mulheres. Ela não tinha mais nenhum filho. Se ela tivesse 3 filhos, tivesse perdido 2, ela tinha um para consolar e para ser o filho que protegeria ela, que ajudaria ela na velhice. Não tinha previdência social na época, as pessoas precisavam ajudar os mais velhos, sustentar. Embora Israel tivesse um esquema diferente de alocação de recursos, mas a família sustentava os mais velhos. E ela não tinha ninguém. Não obstante, essas mulheres dizem para ela que, mesmo nesse luto, Rute era melhor do que 7 filhos. Essa nora salvou Noemi, deu descendência para ela, dinheiro, cuidado, casa, resgatou as terras dela, e o que ela fez era maior do que aquilo que 7 filhos conseguiriam fazer. Ela era uma mulher virtuosa, mais próxima do que 7 filhos. E o texto fala nos versos 16 e 17. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. A cena final dessa história é tocante, irmãos. Noemi pega a criança no colo, o que é um claro sinal de que o vazio que ela sentia não existe mais, foi preenchido com aquele menino. Ela percebeu a graça, o agir de Deus, a bondade de Deus. Ninguém traria os filhos dela de volta, o marido dela de volta, mas ela tinha recebido algo grande da parte de Deus. E a verdade é que ela foi restaurada. Ela não está mais sozinha. Ela agora tem Rute, Obed, Boaz, que suscitou sua descendência e se tornou alguém próximo, um resgatador, um homem de Deus próximo a ela. Deus abençoa essa mulher e ela termina a história muito diferente do primeiro capítulo. Ela está feliz, amparada e confiante em Deus. Parece quase que outra pessoa. Mas me deixa dizer uma coisa. Deus restaurou a história de Noemi. Isso é maravilhoso. E, claro, Deus restaura a nossa história. Mas eu preciso chamar a atenção para uma coisa aqui. Deus faz algo extraordinário, mas faz isso usando Rute, a nora dela. E se tem uma pessoa mais improvável para isso acontecer, é essa mulher. É Rute. Uma sogra é alvo da providência de Deus, e a pessoa usada para que ela fosse resgatada e não morresse em amargura é a nora dela. E essa providência é demonstrada a partir da relação de 2 pessoas na mesma família, e Rute tinha o direito de ir embora, inclusive Noemi fala para ela fazer isso: vai embora porque eu não consigo ter mais filho, o que você vai fazer comigo? E ela ama Noemi e cuida dela, decide cuidar dela, sendo uma mulher convertida, ajuda a sua sogra. 2 histórias, irmãos, que se cruzaram, histórias de pessoas próximas, que suportaram uma a outra em momentos terríveis e juntas tiveram ambas sua história restaurada. E aí eu pergunto para você, e com você é assim também? Você se comporta assim?
Você ama sua nora, irmã? E você, nora, ama sua sogra? E eu estou perguntando, mas não é só para noras e sogras. É para todo mundo. É para genros, sogros, avós, pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Porque às vezes a gente despreza o agir de Deus que acontece na nossa vida, quando Ele usa pouco a pouco pessoas comuns, próximas a nós, que estão com a gente o tempo todo. Deus usa essas pessoas também para nos mudar, para nos aproximar dEle, porque nós somos irmãos em Cristo e pertencemos ao mesmo Senhor. Mas eu sei que a gente tem a tendência de dar mais crédito para pessoas de fora do que gente da nossa própria casa. Você já reparou nisso? O problema é que Deus estabeleceu circunstâncias, pessoas e coisas ordinárias que são providência dele para a gente. Ele nos supre, cuida, conduz, preserva, santifica, molda e nos dá um dia a dia abençoado, irmãos, usando o nosso cônjuge, pai, mãe, irmão mais novo, pessoa da igreja que às vezes parece que não tem nada para dar, mas é quem Deus usa para nos abençoar, suprir às vezes nossa necessidade, nos dar um conselho, nos abraçar no meio da dor, compartilhar uma história dela que parece com a nossa e a gente se sentir esperançoso para continuar. Deus faz isso. E eu não sei se é um banho de água fria, mas grande parte de nós, irmãos, não verá e não viverá uma vida miraculosa e extraordinária em que coisas incríveis acontecem o tempo todo. Isso pode acontecer, Deus tem todo o poder para fazer, levantar alguma pessoa para te abençoar e você nunca viu, mudar a circunstância e fazer uma coisa extraordinária. Eu não estou dizendo que não, mas Deus também pode não querer fazer isso. E aí? E se for esse o plano dele para a sua vida? E se o plano de Deus para a sua vida for te sustentar dia a dia, sem grandes mudanças, sem grandes reviravoltas, mas provando a fidelidade dele para você e para a sua família, todo dia colocando uma pessoa crente do seu lado, que fique com você até o fim, e é isso. E se esse for o plano dele para você? Sem se tornar muito conhecido, sem se tornar muito rico, mas caminhando com o Senhor pouco a pouco, sendo salvo por Ele e provido nas coisas mais fundamentais. Você já pensou, por exemplo, que seu marido um dia pode ser a provisão de Deus para cuidar de você doente, dar banho em você, proteger você, ser a pessoa providenciada por Deus para cuidar de você até o fim, e um dia talvez fechar seus olhos e vê-los abertos só na eternidade, e ser Ele que ficou com você a vida toda? E você esperou coisas diferentes, mas Deus estava te mostrando que estava ali. Ruth estava do lado de Noemi. E a providência de Deus em todas as coisas, na mão que prepara todos os dias a nossa comida, a providência de Deus no pai que sai mais cedo do trabalho para buscar os filhos no dia de chuva, na mãe que abre mão de certas coisas e cuida dos filhos, e ensina, e eles crescem crentes, e Deus está trabalhando nisso, e fazendo com que seu povo cresça e prospere por meio de pessoas que são fiéis naquilo que Deus lhes deu. A providência, irmãos, na nora que cuida do seu filho, e te deu um neto, e Deus colocou ela lá, e é da sua família, e cuida do seu filho, e o Senhor os abençoa e sustenta aquela família por meio disso. E a providência naquelas crianças que sujam a casa, que correm na igreja e fazem barulho no culto. Deus usa essas coisas todas, irmãos. E eu tenho certeza que se um dia você parar para ouvir melhor esse barulho, você vai ouvir lá no fundo dele as palavras do Senhor a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. E vai perceber que, na verdade, isso é o barulho da promessa de Deus se cumprindo, e o Senhor tem perpetuado o seu povo por causa da fidelidade dele. Deus nos abençoa, nos supre, nos guarda, usa essas coisas ordinárias, naquilo que na teologia costuma ser chamado de concursos. Ele organiza tudo isso e faz com que seu povo permaneça nele.
Entre nós na igreja, entre pastores que se esforçam para pegar a palavra, mesmo falhando miseravelmente, mas Deus usa por sua misericórdia, entre os músicos que ensaiam, tocam, conduzem o povo na adoração, entre os líderes que planejam e tentam acertar e fazem estimativa e às vezes erram, não porque querem, mas porque nós somos falhos, mas ainda assim o Senhor provê e cuida de tudo. Deus nos restaura, irmãos, assim como fez com Noemi e Ruth. E nisso Ele está mudando a gente, moldando a gente, e aos poucos Ele vai nos mostrando que a nossa história não termina em nós. E que, na verdade, o próprio Deus nos mostra que a nossa história nem é sobre nós mesmos. A nossa história é sobre algo maior e sobre uma outra história. Uma história grande da qual a nossa pequena história faz parte. E é disso que fala a última divisão desse livro tão belo que a gente está terminando. Uma última divisão que vai dos versos 18 a 22 e nos ensina que nossa história faz parte da história da redenção. Dá uma olhada nos versos 18 a 22. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Bom, para alguns pode ser muito anticlimático terminar com uma genealogia o livro. Tem um monte de gente que pula a genealogia na hora de ler a Bíblia, né? Fala a verdade. Primeiro, Crônicas, você começa a ler e fala, nossa, 8 capítulos de genealogia. Mas será que tem uma importância isso aqui? Será que isso aqui é importante ou está à toa na Bíblia? Tem alguma importância em o livro de Ruth terminar com uma lista de nomes? E tem, e uma grande importância. Afinal de contas, nessa lista de nomes está um nome bem conhecido, o nome de Davi, o rei de Israel. Do casamento entre Boaz e Ruth nasce Obed, avô de Davi. E nessa história, a Davi, rei de Israel, portanto, essa história tinha como intenção mostrar isso para o leitor. Ruth faz parte da linhagem de Davi. Quem poderia imaginar esse plano divino? Um plano, irmãos, que insere uma estrangeira convertida na linhagem do maior rei de Israel. Um plano que insere uma senhora amargurada que havia desistido de tudo nessa história grande do rei Davi. E mesmo um homem crente que nem queria ser lembrado. Se você ler o capítulo, que, se eu não me engano, foi o pastor Wellington que pregou, capítulo que fala sobre Boaz e o outro resgatador, Boaz quis resgatar Ruth e Noemi, e não se importou com seu próprio nome, enquanto o outro homem, que não quis resgatar para que ele não precisasse manter um nome que não era dele na história, foi esquecido. E a gente nunca vai saber o nome desse outro resgatador, mas Boaz, por outro lado, é pai de Obed. Essa história está cheia de Deus moldando e organizando as coisas, mostrando que Ele está contando uma história muito maior. É como, irmãos, no mundo da mágica, que um movimento grande sempre esconde um pequeno. Quando Deus dá zoom nessa história, enfoca na história de Ruth, Ele também está desenvolvendo coisas menores na história maior, que é a história da redenção. Às vezes a gente não vê porque está olhando o que está em foco, mas Deus está trabalhando e montando esse quebra-cabeça dessa história maior. E Ruth é só mais um capítulo desse roteiro. Ruth é uma narrativa dentro da metanarrativa do Evangelho, da história da redenção. É um capítulo da série completa, em que cada personagem, livro bíblico, período da história e cada acontecimento aponta para o grande desfecho, para a conclusão arrebatadora, para o tour de force. E essa pequena lista de nomes, às vezes pode não passar essa impressão para a gente, mas ela também está fazendo isso.
Porque essa pequena lista, irmãos, é bem maior do que isso. E essa lista também está em outro lugar, mas com alguns outros nomes que também revelam algo impressionante. Abre a Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, a partir do verso 4. Mateus 1, a partir do verso 4. Diz assim: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Bom, e aqui estamos nós onde? Na genealogia de Jesus. Aqui sim, nós temos um recorte maior dessa linhagem. E indo até o final, a gente chega em Jesus, o Salvador. Eu preciso explicar uma coisa rápida sobre genealogias, irmãos. E é uma coisa, genealogias são selecionadas, tá? Na genealogia que existe em Ruth, por exemplo, o primeiro nome é Pérez. Pérez é pré-mosaico, antes de Moisés. Como que em 10 gerações chegou em Davi, por exemplo? Genealogias são selecionadas e há mais nomes entre esses nomes, mas é uma prática muito comum que os nomes importantes fossem listados. E no livro de Ruth isso é feito de maneira especial, porque geralmente genealogias reais eram feitas de 10 em 10. E se você contar, há exatamente 10 pessoas nessa genealogia, de Pérez a Davi. Então nós temos um recorte disso, em que o autor bíblico quer mostrar como essa linhagem real aconteceu. E agora em Mateus nós também temos outra genealogia. A genealogia de Jesus, filho de Davi. E ela não está dividida de 10 em 10. Se você olhar no final do capítulo, é dito que ela está dividida de 14 em 14 gerações. De Adão a Abrão, Abrão a Davi, Davi a Cristo. E isso acontece porque é também algo selecionado. Se você lê de maneira rápida e até fria assim, dá a impressão que Raabe era a mãe de Boaz. Mas isso não faz muito sentido porque Raabe é do período da entrada de Canaã e essa história já passou muito tempo. Então não tem como a gente saber exatamente o parentesco direto, exceto de Obed com Ruth e Boaz, porque aí sim o texto fala claramente. Mas o que eu quero dizer é que o foco da genealogia não é cronológico, é cristológico. Mateus mostra que Jesus é o filho de Davi. E ele seleciona pessoas importantes, mostrando como a história da redenção é composta por elas. E é de 14 em 14 por um motivo, é bem técnico, mas é uma curiosidade interessante. É porque nessa época já havia sido desenvolvida uma técnica chamada gematria ou gematria, em que somava-se o nome, as letras do nome de uma pessoa e havia um número. E o nome de Davi é formado pela letra Dalet, quarta letra do alfabeto hebraico, Vav, sexta letra, e Dalet, quarta letra. 4 mais 6 mais 4 dá 14, que é a soma do nome de Davi. Então, de 14 em 14 ajuda a lembrar da descendência de Davi. É Davi, sobre Davi, que a genealogia está falando, e Jesus é o filho de Davi. Mas, apesar disso, a grande lição, tirando a parte técnica, é que essa genealogia é composta por pessoas que, aos nossos olhos, não mereciam estar aí. Você viu que Raabe está aí, né? E você lembra quem era Raabe? Uma prostituta que se converteu. Ruth, uma moabita que se converteu. Irmãos, homens como Davi, um homem segundo o coração do Senhor, mas que matou uma pessoa, não uma só pessoa, algumas, mas cometeu um crime terrível. Ou mesmo homens como Abraão, que mentiu,
e todos seus filhos seguiram a mesma coisa até encontrarem com o Senhor. Todos eles pecadores, falhos, alguns mentirosos, alguns imorais, até chegar em Cristo, o único que é perfeito nessa genealogia e linhagem toda. Queridos, essa é a linhagem do povo de Deus. A história da redenção é composta por gente assim. Alguns crentes desde sempre, outros estrangeiros convertidos, prostitutas convertidas também, gente que se desviou e voltou, até mesmo ladrões que foram alcançados pelo Senhor e se converteram, gente pobre e rica, gente inteligente e alguns nem tanto. Todo tipo de pessoa, todo tipo de pecador que teve uma história restaurada e entrou para esse povo. Não tem ninguém que tenha mérito nessa genealogia, exceto Jesus. Todos homens, mulheres como nós. E isso é incrível, porque está aqui o tempo todo. A gente tem pista, mas não enxerga. Deus estava organizando tudo o tempo todo, preparando o grande trunfo. E o grande trunfo é Cristo entrando na história e mostrando o sentido real de tudo. Mostrando que tudo apontava para Ele e que cada história só faz parte da história dele. Jesus salvando sua igreja, esse monte de gente perdida que não merece estar aqui. Pessoas como nós. E é assim com a gente também. Nossa história faz parte da história da redenção, irmãos. Você pode ter feito coisas erradas, coisas terríveis antes de ser crente, mas se seu nome estiver aqui, está tudo bem. Veja os nomes das pessoas que estão aqui, o que essas pessoas fizeram, e acalma o seu coração. Saiba que nenhum nome aqui listado tem mérito. Ninguém merece estar aqui. Ninguém tem força ou obras suficientes para estar nessa lista e na linhagem da promessa. Se você acha que não merece ser filho de Deus e entrar para essa lista por problemas anteriores, abandono, traição, traumas, saiba que se você for a Cristo, tudo isso é perdoado e você pode fazer parte dessa lista cheia de pecadores restaurados e redimidos. Só esse tipo de gente que forma essa lista, essa genealogia, irmão. Gente ruim que foi tocada pelo Senhor, transformada. Gente amarga que ficou agradável. Gente que agora, adotada por Cristo, é membro da família de Deus. E mais um personagem dessa grande história escrita pelo Senhor, para a glória dele e não para a nossa. E caso você não faça parte disso, meu irmão, caso você ainda não conheça essa história e não faça parte dessa linhagem, não perca tempo. Você ainda pode ser resgatado pelo Senhor. Você ainda pode se arrepender dos seus pecados, ter nova vida, ser transformado, restaurado e fazer parte. Mas se você não quiser, não recorrer ao resgatador Jesus, um dia você vai sim ser esquecido para sempre e seu destino vai ser terrivelmente amargo. Não perca tempo. O tempo é curto. Mas é assim, irmão, que uma boa história termina. Dá uma alegria, não dá? Às vezes, quando eu leio o livro de Ruth, e é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento, fiquei feliz de ser a última pregação, de fechar o livro, dá até vontade de esquecer tudo que ele fala só para descobrir de novo, porque uma história boa marca a gente de verdade, ainda mais quando a gente faz parte dessa história. Meu irmão, você que teve um encontro com a bondade do Senhor, foi resgatado por Ele, quando tudo parecia estar perdido, você que era amargo, mas se tornou agradável e foi alcançado pela providência, você que era inimigo da igreja, mas então passou a ser parte do Israel de Deus, você e sua pequena história que o Senhor escreveu, faz parte disso, dessa história grande da redenção, em que Cristo é o único ator principal. E essa história um dia vai terminar. E está até próximo dela terminar, me parece, viu? É possível que a gente esteja até vendo os capítulos finais, quem sabe. Mas pode ficar tranquilo que o final dessa história não vai ser decepcionante, nem vai ser um final aberto. Na verdade, esse final está escrito há bastante tempo. É só você ler Apocalipse que você vai saber.
E para nós, os crentes, não vai ser só o final da história, mas também o começo de uma grande história e ainda maior que vai se desenrolar na eternidade. Uma história que o Senhor vai continuar contando e nos contando e revelando coisas ainda mais maravilhosas, irmãos. Essa é a grande história que o Senhor tem para nós depois dessa. Eu não sei vocês, mas eu estou bem empolgado com essa nova temporada. Tomara que ela chegue logo, para a gente ir logo para lá.